livro de Levítico, capítulo 10. Nós vamos ler do verso 1 ao 7. Depois eu gostaria de ler também, você vai comigo a ler Hebreus 12 e Romanos 12. Amém? Nós vamos ler Levítico agora. Levítico, capítulo 10, verso 1 ao 7. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram fogo neles, e colocaram incenso sobre ele, e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão: isso é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que se achegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão calou-se. E Moisés chamou a Misael e a Elisafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: chegai-vos e levai os nossos irmãos diante do santuário para fora do arraial. Então chegaram e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés lhes dissera. E Moisés disse a Arão e a seus filhos, Eleazar e Itamar: não descobrireis as vossas cabeças, nem rasgarei as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande indignação sobre toda a congregação, mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem esse incêndio que o Senhor acendeu. Nem saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o azeite da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Agora eu quero ler contigo o livro de Hebreus 12, verso 28 a 29. Não precisa abrir, eu leio aqui. Portanto, já estamos recebendo o reino inabalável. Sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. E agora eu quero ler Romanos 12, que diz assim: rogai-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, e que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Amém? Sabe, irmãos, algo que tem incomodado muito, algo que muitas vezes me leva ao chão de joelhos para entender, é o fato de muitas vezes nós estarmos na igreja e não sentirmos a presença de Deus. Muitas vezes vemos a igreja fria, vemos pessoas que perderam o seu entusiasmo, que perderam a paixão que tinham por Cristo, que dia após dia começam a esfriar e começam a deixar o seu primeiro amor. Observar que nós não vemos mais milagres, que nós não vemos mais pessoas engajadas em orar e buscar o Senhor. Vemos os cultos de oração como os de quinta-feira, cada vez minguar e minguar e minguar. Não vemos mais testemunhos, abrimos oportunidades para testemunhos e não vemos. E aí eu começo a questionar: o Deus que eu sirvo, Ele não muda, e se Ele não muda, Ele é o Deus vivo, Ele é o mesmo ontem, é hoje e será para sempre. Por quê? Nós não vemos mais Ele operar como nós lemos na Sua palavra? Por que não vemos mais crentes dispostos, cristãos dispostos a morrer pela palavra do Senhor? Porque não vemos mais o amor entre os irmãos? Porque vemos crescer o individualismo? Vemos pessoas que entram na casa de Deus preocupados em agradar o homem e esquecem que o culto é para o Senhor. Vemos igrejas que são moldadas conforme o entendimento humano, com palavras para massagear o ego de pessoas,
a qual Deus já falou, como falou ali em Timóteo, que teria um comichão na orelha, nos seus ouvidos, ao ouvir a palavra do Senhor. E isso muitas vezes me entristece. E eu começo a perguntar a Deus, buscar uma resposta, por que Ele diz isso? E por que eu vejo isso acontecer no nosso meio? Porque eu tenho visto isso acontecer aqui nessa igreja, que há 6 meses atrás começou de uma forma maravilhosa, que aquele que entrava naquela porta não queria mais sair, porque sentia aqui o amor de Deus, porque viam pessoas animadas, pessoas dispostas a entregar a sua vida pela obra, pessoas dispostas a deixar o seu conforto e deixar o seu eu de lado para servir o Rei do Rei, os Reis dos Reis e o Senhor dos Senhores. Por que isso? Porque eu vejo isso acontecendo no nosso meio. E o Senhor me deu essa palavra. Hoje é noite de concerto. Irmão, o nosso Deus nos ama tanto que Ele nos chama para o concerto. E nessa noite maravilhosa, eu sei que não fui só eu sei que você sentiu a presença dEle aí, como há muito tempo você não sentia. E eu fico constrangido quando eu estou na presença de Deus, porque eu vejo aqui um texto como esse e eu me identifico com esses homens. Muitas vezes eu me identifico o povo de Deus com aquilo que aconteceu aqui. Quantas e quantas vezes não oferecemos fogo estranho diante do Senhor? Quantas e quantas vezes oferecemos sacrifício de fogo estranho diante do Senhor? Para nos situar, Nadab e Abiú eram os filhos mais velhos do sumo sacerdote Arão. Eram homens que experimentaram e viram a glória do Senhor. Eles estiveram juntos com Moisés, Arão e os 70 líderes de Israel na confirmação da aliança do Senhor com o seu povo. A Bíblia diz que eles viram a glória do Senhor. A Bíblia diz que eles tiveram um lampejo da glória do Senhor. Foram homens separados para o serviço do Senhor. Em Levítico 9, eles participaram do primeiro sacrifício. E se você ler Levítico 9, você vai ver uma demonstração das bênçãos daqueles que se aproximam do Senhor, daqueles que servem o Senhor da maneira correta. Sabe o que acontece? Quando nós servimos o Senhor da maneira correta, quando nós nos aproximamos dele da maneira correta, as consequências são maravilhosas. O capítulo 9 termina falando que o Senhor manifestou a sua glória naquele lugar. E aí nós começamos o capítulo 10. E vemos também as consequências daqueles que se aproximam e servem a Deus de maneira errada, com a motivação errada. E as consequências são o pecado, a morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A consequência é o terror. E muitas vezes nós não entendemos o que acontece na nossa vida. Mas será que nós não estamos chegando ao Senhor? Será que nós não estamos servindo ao Senhor da maneira errada e com a motivação errada? O que simboliza o fogo estranho? Porque Deus rejeitou o sacrifício daqueles homens que logo atrás ele havia aceitado o sacrifício daquele povo. Eram homens errados, pessoas erradas, pessoas que utilizaram os instrumentos errados, pessoas que fizeram o sacrifício na hora errada e eram uma autoridade errada. Nosso Deus, irmão, é um Deus que se atenta aos detalhes. Você sabia disso? O pecado, por menor que seja que está na nossa vida, continua sendo pecado. O pecado, por mais que nós achemos que não é pecado, que não tem problema, ele continua nos matando dia após dia. E chegamos diante do Senhor, pessoas erradas, com a motivação errada, da forma errada, e oferecemos fogo estranho para Ele. A Bíblia não fala direito o que aconteceu, mas provavelmente aqueles homens pegaram o fogo no lugar errado.
O fogo devia ser, existia naquela época, para o povo de Deus, para os judeus, um cerimonial. Em primeiro lugar, eles eram as pessoas erradas, porque quem podia fazer aquilo que eles fizeram era Arão, que era o sumo sacerdote. Segundo, eles utilizaram os utensílios errados, provavelmente pegaram o incensário deles, e não aquilo que era consagrado ao Senhor. Usaram provavelmente um incenso preparado de uma forma errada, a Bíblia não fala, mas dá a entender isso. E pegaram o fogo do lugar errado. O fogo deveria ser pego do lugar do sacrifício, do fogo do sacrifício, do altar do sacrifício. E por que Deus rejeitou o sacrifício deles? Porque aquele fogo foi estranho. O que simboliza tudo isso? Em primeiro lugar, o fogo estranho se caracteriza pela desobediência. Deixar de seguir a palavra de Deus. Aqueles homens foram desobedientes. E quantas vezes nós somos desobedientes, né? Quantas e quantas vezes nós desobedecemos aquilo que o Senhor determinou para a nossa vida? Quantas e quantas vezes fazemos as coisas do nosso jeito, achando que o jeito é certo, deixando o jeito do Senhor de lado? Eu sei que tem pessoas aqui que estão desobedecendo aquilo que Deus tem para as suas vidas. Eu sei, eu creio que o Espírito Santo de Deus já está incomodando aí, está trazendo à mente aquilo que você devia fazer e não está fazendo. E aí chegamos num domingo como hoje, desobedientes, e oferecemos o nosso sacrifício para o Senhor, o nosso sacrifício de louvor, né? Essas 2 horas que parece ser tanto tempo, mas que é tão pouco, nos oferecemos diante de Deus. Irmão, isso é fogo estranho para o Senhor. Não adianta fazer uma coisa e deixar de fazer outra no reino de Deus. Jesus, quando conversava com os fariseus sobre o dízimo, ele falou o seguinte: olha, faça essas coisas, mas não esqueça as outras, o amor, a piedade. Com Deus nós temos que seguir a cartilha dele, tudo aquilo que ele determinou. E aí, achamos que o nosso sacrifício, achamos que aquilo que nós fazemos tem algum valor diante de Deus. Achamos que esse pouco tempo que nós estamos aqui, que não significa nada, é muito tempo para o Senhor. E esquecemos da lição que Deus falou para Samuel ali, no livro de 1 Samuel 15, 22, que o Senhor disse assim, através do profeta Samuel, a Saul: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos, em sacrifício, quanto que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Temos sido obedientes a Deus? Quantas pessoas aqui o Senhor entregou um ministério de bênçãos nas suas mãos e você tem desobedecido a Deus? Quantas pessoas aqui insistem dia após dia a fazer as coisas da sua forma? Quantas mulheres se levantam contra os seus maridos? Quantos maridos não amam as suas mulheres? Quantas pessoas se levantam contra a autoridade? Seja na sua casa, seja na igreja, seja no seu trabalho. A autoridade é autoridade. Como tem sido a nossa vida de obediência? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura dos carneiros. O fogo estranho também simboliza aqui nessa passagem a nossa motivação errada. Fazer a coisa certa da maneira errada. Quero te contar um segredo. Para Deus, os fins não justificam os meios. Você sabia disso? Para Deus, os fins não justificam
os meios, como você tem servido a Ele? Quais são os meios que você tem usado para servir o Senhor? E a motivação errada pode ser também fazer a coisa certa pelo motivo errado. Eu não sei qual que foi o motivo que levou aqueles homens, depois de terem uma experiência maravilhosa com Deus, depois de conhecerem ali todos os preceitos, tudo aquilo que eles deviam seguir, de fazer as coisas da forma dele, da forma deles, né? Para Deus, fazer a coisa certa pelo motivo errado também não vale. Qual tem sido a tua motivação para estar aqui? Qual tem sido a tua motivação? Enriquecer? Você se chega perto de Deus só para pedir? Qual que é a tua motivação? Qual é a tua motivação para trabalhar na obra do Senhor? Servir? Aparecer? Qual é a tua motivação? E aí chegamos nesse culto e oferecemos o nosso sacrifício, né? É fogo estranho perante o Senhor, se não tivermos a motivação correta. Provavelmente a motivação deles é algo que nos leva a outro ponto aqui, que simboliza o fogo estranho. Provavelmente fosse o orgulho. E quantas vezes nós fazemos as coisas por orgulho? Com certeza eles não fizeram aquilo para glorificar a Deus, porque a Bíblia dá a entender que eles fizeram ali na calada da noite, sem ninguém olhar, sabe? Escondidos. Porque eu creio que se alguém tivesse visto, se Arão tivesse visto, se Moisés tivesse visto, eles iam impedir isso. Será que eles não queriam promover a si mesmos? Era a função do sacerdote. Deus havia determinado aquilo. Será que eles não queriam tomar um lugar que não era deles? Colocar numa posição que não é deles? Será que muitas vezes nós não fazemos isso? Nas igrejas, nas nossas casas, no nosso trabalho. Filhos que querem se colocar nas posições de pai, né? Que querem tomar as decisões. Mulheres que querem guiar os seus maridos. Ovelhas que querem gritar o que seus pastores devem pregar. Meu irmão, é fogo estranho perante o Senhor. E o nosso orgulho às vezes nos trai. Quarto ponto que pode simbolizar esse fogo estranho desse texto é depender da força errada, é depender da energia errada. Aqueles homens fizeram um sacrifício pela sua força, foi um sacrifício carnal. E eu vou te explicar um negócio, na obra de Deus, na caminhada cristã, todas as vezes que nós dependemos da nossa força, é fogo estranho para o Senhor. Sabe por quê? Paulo diz ali na sua palavra, quando eu estou fraco, é que eu sou? Que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa. A matemática de Deus é inversa. A matemática de Deus é ao contrário daquilo que nós achamos. Como você tem feito a obra do Senhor? Você tem feito na tua força ou você tem dependido do Espírito Santo de Deus? Você quer um sinal que você tem feito na tua força? Está pesado. Está doído. Para vir à igreja é um sacrifício. Para ajoelhar e orar 10 minutos é uma pena, é pesado demais. Você está fazendo as coisas na tua carne, meu irmão. Está na hora de pedir para o Senhor e fazer com o seu Espírito, caminhar com o Espírito Santo de Deus. A igreja do Senhor não caminha em carne, a igreja do Senhor não caminha conforme preceitos humanos, a igreja do Senhor não caminha conforme eu raciocino ou você raciocina, não caminha com aquilo que eu acho certo ou não. A igreja do Senhor caminha conforme aquilo que Deus determinou, através do seu Espírito Santo, que dia após dia acrescenta aqueles que hão de ser salvos nesse lugar. Se você está aqui é porque Deus te trouxe aqui. Se você tem ministério é porque o Senhor te chamou desde o ventre da tua mãe. Nós não podemos fazer nada na nossa carne, é tão triste,
tão triste que nós vemos pessoas agindo na sua própria força, que um grande homem de Deus, A.W. Tozer, ele falou uma frase que dói no meu coração que lê. Ele disse o seguinte: que se Deus tirasse o Espírito Santo desse mundo, boa parte daquilo que a igreja está fazendo prosseguiria como se nada tivesse acontecido e ninguém notaria a diferença. Meu irmão, olha o peso dessas palavras. Se Deus tirasse seu Espírito do mundo, aquilo que nós fazemos na igreja continuaria como se nada tivesse acontecido, e provavelmente nós nem perceberíamos. Por quê? Porque nós estamos fazendo por nós estamos fazendo conforme a nossa vontade, nós estamos fazendo conforme aquilo que nós achamos certo, quando nós devíamos fazer conforme a vontade do Senhor, por Ele, com Ele e para Ele. E aí, erguemos as nossas mãos e entregamos como estranho no altar do Senhor. E a morte chega. E não é uma morte que nós enxergamos, é a morte espiritual. Porque quando nós fazemos as coisas contrárias à palavra de Deus, nós estamos pecando. Uma das traduções do pecado é você fazer algo contrário à palavra de Deus, um dos significados do pecado. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E aí morremos espiritualmente. Ficamos frios, nos afastamos dia após dia da presença do Senhor. E interessante que depois de tudo aquilo que aconteceu, o fogo estranho foi oferecido ali no altar do Senhor. Aqueles homens foram consumidos. E Deus não permitiu que Arão e seus outros filhos lamentassem sobre aquilo. E sabe o que isso quer dizer? Que nós, como servos do Deus Altíssimo, nunca podemos questionar a soberania de Deus e os seus motivos. Mas questionamos. Nós nunca podemos questionar a soberania de Deus e os seus motivos. Como servos de Deus, nós não podemos questionar a sua justiça. O Senhor julgou aqueles homens, o Senhor matou aqueles homens, o Senhor fez a sua vontade, e a vontade dele é soberana. Mas nós julgamos a vontade de Deus nas nossas vidas. Quer uma demonstração disso? É o porquê das nossas orações. Quantas e quantas vezes nós nos dobramos diante de Deus, e ao invés de clamar pela sua misericórdia, de clamar pela sua graça e de clamar pelo seu socorro, nós gastamos a nossa energia, o nosso tempo falando para o Senhor: por quê, Senhor? Por quê, Senhor? Por quê, Senhor? E aí eu me lembro, nesse momento, daquele verso que está em Lamentações 3, se eu não me engano, eu não lembro se é 39, mas eu creio que seja por ali, 38, 39, onde Deus fala para o profeta Jeremias o seguinte: o povo reclamava do Senhor, o povo reclamava do juízo, reclamava da situação que estava passando. E sabe que Jeremias, sabe o que Deus falou para Jeremias? Jeremias, do que se queixa o homem vivente? Queixe-se o homem dos seus próprios pecados. Do que você se queixa? Queixe-se dos seus próprios pecados. Hoje é dia de conserto com Deus. Hoje é dia de conserto. O Senhor está consertando essa igreja. Coloque na sua mente e veja quantos cultos o Senhor não traz uma pessoa diferente aqui nesse lugar. E é o Espírito Santo que acrescenta. Mas eu creio que a partir de hoje nós não vamos oferecer mais povo estranho para o Senhor. E o Senhor vai trazer as almas que vão ser salvas. Almas doentes para tomarmos conta. Pessoas que precisam das nossas mãos para ajudá-los a caminhar. Além de fazer a proibição da lamentação, melhor dizendo, Moisés faz a menção. Ele diz que aqueles homens eram ungidos com o azeite do Senhor. Sabe o que isso quer dizer? Que nós, servos do Deus Altíssimo, nós não podemos parar. Você está ouvindo? Você não pode parar. Eu não posso parar. Em Efésios 6 nós temos a armadura de Deus.
E se você ler com atenção, você vai ver que toda a armadura, ela reveste a parte da frente do soldado. A parte de trás não tem proteção. Sabe por quê? Porque não é opção. Nós não temos a opção de virar as costas para o Senhor. Nós não temos a opção de caminhar no caminho contrário. Nós não temos a opção de voltar. Deus, através de Moisés e dessa afirmação, ele demonstra que o serviço dele, que o nosso serviço na obra, não pode parar por questões pessoais. O quê? Vou falar de novo. A obra de Deus não pode parar por questões. Vamos lá, eu quero ouvir de você. A obra de Deus não pode parar por questões. E por que paramos? Está frio para ir na igreja, né? Ô Senhor, não volte no frio. Se o Senhor voltar numa quinta-feira fria, pelo amor de Deus. Eu olhei tanto na quinta-feira e falei: Jesus, não volta hoje. Não volta hoje, Senhor. Questões pessoais. Qualquer coisinha. Nós damos tão pouco para Deus. E qualquer coisinha é motivo de nós pararmos, não é? Qualquer coisinha, Senhor. Primeiro eu vou arrumar minha vida, depois eu te sirvo. É assim que nós falamos. E o Senhor manda te dizer: serve Ele, que Ele arruma a tua vida. Você está ouvindo? Serve o Senhor, que Ele arruma a tua vida. Nós somos os únicos soldados que somos curados na batalha. Mateus 6, 33 e 34 diz o seguinte: mas busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Que parte dessa palavra você não entendeu ainda? Que o reino de Deus está em primeiro lugar. Nós colocamos a nossa família, nós colocamos o nosso trabalho, nós colocamos a finança, nós colocamos as nossas enfermidades, nós colocamos tudo acima de Deus. E Deus fica no segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto plano da nossa vida. E aí ficamos frustrados e as coisas não acontecem. Deus manda te dizer nessa noite: busque-o, busque, e Ele conserta a tua vida. Não é do jeito que você quer, é do jeito dele. E se você tem pedido para Ele falar com você, Ele está falando nessa noite. Coloque as prioridades na ordem correta. Não é aquilo que você acha que é certo, é aquilo que Ele diz que é certo. E o certo é colocar Ele no lugar dele. Deus é o Senhor. Deus é quem guia nossas vidas, não somos nós que guiamos Deus. E aí ficamos frustrados, porque isso tudo é fogo estranho para o Senhor. Lucas 9,62 diz o seguinte: Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Vou ler de novo. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Vou falar mais uma vez: você não tem opção de parar, você não tem opção de olhar para trás, você tem que seguir, você tem que caminhar. Você que tem ministério, se levanta, recobre o ânimo e caminha com o Senhor. Você está cheio de problema, eu sei, eu também estou, mas o nosso Deus é o Deus que pode resolver qualquer problema. E quem sabe Ele não está resolvendo, e quem sabe Ele não agiu ainda, porque você tinha que ouvir essa palavra nessa noite, e tinha que se posicionar, e tem que se posicionar. Meu irmão, hoje é noite de conserto. Vamos jogar o fogo estranho fora e vamos oferecer um sacrifício vivo para o Senhor, que é a nossa vida. Nós temos no nosso meio uma inversão de valores, onde o homem é mais importante que Deus, e isso é mentira do diabo. Deus é mais importante do que qualquer um de nós aqui. Ninguém aqui é insubstituível, mas Deus é. Pode sair qualquer pessoa dessa igreja, mas o Espírito Santo não pode sair. Eu posso perder qualquer pessoa na minha vida, mas o Espírito Santo eu não posso perder. Fogo estranho é oferecer o profano como fosse o sagrado. É fazer o serviço de Deus na carne. É oferecer para o Senhor aquilo que não é dele, e deixar de oferecer aquilo que é dele por direito. Nós lemos lá em Hebreus 12, 28 e 29, que diz: portanto,
já que estamos recebendo o reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoramos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Esse texto remete diretamente aqui a Levítico 10. Como temos entrado na presença de Deus? Com reverência e temor? Ele é Pai, sim, mas o fato de Ele ser Pai não muda o fato de Ele ser Deus. E como você tem entrado na presença dEle? Romanos 12, 1, 2 diz o seguinte: rogo-vos, irmãos, nós lemos também, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não seres conformados com esse mundo, mas seres transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos deixar um pouco estranho de lado, vamos oferecer a nossa vida como sacrifício vivo para o Senhor. E o que é sacrifício vivo para o Senhor? É colocar Cristo como o Senhor de todas as áreas da nossa vida. E é difícil demais. Eu sei que é difícil. Mas com o poder, com a ajuda, com a graça do nosso Deus, através do seu Espírito, Ele vai nos ajudar. E Ele vai nos dar condições de fazermos isso. Meu irmão, coloque o Senhor como o Senhor de todas as áreas da sua vida. Não só aquelas que você quer entregar, mas todas. Vamos entregar nossa vida como sacrifício vivo, através da manifestação da nossa fé pela obediência. Vamos fazer a vontade do Senhor, por mais amarga que seja. Mesmo que nós não concordemos, a última palavra é dele. Vamos ser sacrifícios vivos, demonstrando que nós somos, que nós temos uma nova vida em Cristo Jesus. Vamos deixar de lado aquilo que nós fazíamos e vamos andar diferente, para que as pessoas vejam Jesus refletido em nossos atos, nossas ações. Vamos ser sacrifícios vivos, entregando o nosso culto racional. O que é entregar o nosso culto racional? É não chegar aqui domingo após domingo como se isso daqui fosse um ritual, como se fosse uma missa, porque não é. É chegar a Ele com prazer, querendo ver a sua face, querendo sentir a tua presença, não aqui para cumprir tabela, como se fôssemos obrigados a passar 2 horas aqui de sofrimento. Não, nós temos que entrar diante dele e agradecer tudo aquilo que ele fez na nossa vida, não por obrigação, não como um ritual. E nós temos transformado o culto em ritual, né? Logo nós vamos chamar o culto de missa. O que é entregar o nosso culto racional? É participar da obra de Deus com o coração, com convicção. Meu irmão, você é soldado de Cristo. Minha irmã, você é soldado de Cristo. Você foi chamado para fazer a diferença nesse mundo. Você é um privilegiado. Deus te escolheu para mudar a história dessa cidade. Deus te escolheu para mudar a história da tua família. Deus te escolheu para tirar pessoas do inferno e trazer para Ele. Abrace isso de coração. Abrace com a sua mente e com vontade no seu serviço, não por obrigação, mas sirva a Ele por amor, por aquilo que Ele fez a você. Como aqueles homens, nós somos sacerdotes de Deus. Você sabia disso? Que você é um sacerdote do Senhor? Olha para o seu irmão e fala: você é um sacerdote de Deus vivo. 1 Pedro 2,9 diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou. Nós somos sacerdotes de Deus e nós vamos entregar o nosso sacrifício vivo para Ele. Ser sacerdote de Deus é privilégio,
Mas ser sacerdote de Deus traz também responsabilidade. Lucas 12:48, na parte B do verso, diz o seguinte: a quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Eu quero, irmão, esta noite deixar para você que Deus te trouxe aqui, Deus me trouxe aqui para nos dar uma nova chance, para nos consertarmos como igreja diante dele. E a maior prova disso é a forma como ele se manifestou nessa noite. Deus se agrada do nosso sacrifício quando nós fazemos de coração. Deus se agrada dos nossos louvores quando eles são dirigidos a Ele, não a nós. Deus cuida de nós de uma forma tão especial. Então que nessa noite nós sejamos sim sacerdotes que entregam diante do seu altar um sacrifício vivo, agradável, suave diante do Senhor. Se coloque de pé em nome de Jesus. Nós paramos por aqui. Se eu falar mais alguma coisa, vai vir de mim, não de Deus. Eu sei que muitas vezes é difícil ouvir uma palavra como essa, mas não se esqueça, Deus ama e corrige e castiga aqueles que Ele ama. E Deus nos ama, por isso Ele está nos dando uma nova chance, Ele está renovando a nossa igreja. Eu creio